A gente está falando aqui sobre ondulatório. O combinado de hoje foi a gente falar sobre ondulatória. Então eu peguei as questões mais comuns, né, de ondulatória no Enem. Peguei questões aí 2020, 2019, 2018, enfim. E o Enem, ele tinha uma cobrança de ondulatória muito grande, né? Até 2015 era comum uma prova você ver questões, tipo, você pegava, sei lá, 4, 5 questões de ondulatória na mesma prova e muitas questões geralmente que cobravam a parte de identificação de fenômeno. Então, tipo, você sabe fazer lá um determinado fenômeno? Peraí que me mandaram a foto aqui. Ah, é Bianco que tá na live. Aí, Bianco. Você sabe identificar determinado fenômeno, né? Então, identificou o fenômeno e acertou a questão. De 2015 para cá, a quantidade de questões de ondulatória foi caindo para duas, uma, três, dependendo da prova, né? E já foi aparecendo mais questões matemáticas, tá? Então, é normal que a gente comece a ver na prova do Enem questões mais matematizadas desse conteúdo, tá bom? Então vamos começar aí, povo, né? Sem mais delongas. A gente já tá aí com 8, são 8 e 6. Quem tinha que entrar já entrou. Então, questão número 1 aqui diz o seguinte, ó. Aqui, lembrando o nosso esquema, né? Sempre lê a questão toda. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. Beleza. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Beleza, dentro da parte de acústica a gente estuda cordas vibrantes, né, tubos abertos e tubos fechados. Tubo fechado é tipo essa garrafinha aqui, né? Tem uma parte aberta e tem uma parte fechada. Então isso é um tubo fechado, né? Um tubo aberto, tipo uma flauta, né? Um cano, por exemplo. A menor frequência, olha aqui essa informação importantíssima. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade dentro do som, dentro da cavidade, é de 360 metros por segundo a menos 1. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Galera, tem uma maldade aqui nessa questão, que é o seguinte, né? Quando a gente fala de tubos sonoros, os tubos sonoros eles vão ter frequências, né, que são sempre múltiplos de um N ímpar, né? Quando a gente pega lá a equação de tubos sonoros, né, a frequência do tubo ela vai ser igual a Fn, né, igual a NV sobre 4L. Só que esse N, ele precisa ser um número ímpar. E por que isso, né? Quando você pega um tubo fechado, o que acontece? A sua menor oscilação possível é uma oscilação onde a onda ela vai fazer algo assim, né? Você tem um ventre e um nó, né? Então, isso constitui meia onda. Quando você tenta desenhar a onda, né, para uma próxima frequência, como inicialmente, sempre que está aberto o tubo, a gente começa com ventre, então o que vai acontecer? Você vai ter algo assim, ó. Faltei as aulas de desenho ainda nisso. Você vai ter algo assim. E aí o que vai acontecer? Você tem dois nós, e aí você passa a ter ó, né, ventre completo e meio ventre. Aqui você tinha meio ventre também, né? Meia onda. Então, se você reparar, a mesma coisa está acontecendo aqui, né? Então, você tem uma onda e meia. Então, uma onda e um quarto, na verdade. Né? Então, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir ter o dobro do tamanho que esse cara tem aqui, né? O dobro disso aqui seria algo assim, né? Você não consegue ter esse desenho. Então, como daqui você sai, ó, de um pedacinho para 1, 2, 3, você está triplicando o número do seu harmônico. Então, por esse motivo, no tubo fechado, a gente não vai ter o harmônico par. E aí ele fala da menor frequência de ressonância que o aparelho mediu, que foi 135 Hz. Por que essa
informação é importante? Porque essa é a nossa frequência, que a gente chama de frequência natural, o F1, tá? O F1 é o primeiro harmônico, né? É a primeira frequência possível. Tudo bem até aí, pessoal? Tá dando para acompanhar? Aqui para mim tá com um pouquinho de delay, mas aí eu preciso saber se vocês estão conseguindo entender direitinho tudo que eu tô falando aqui, por favor. Não sou um youtuber profissional, né? Então, daí fala assim, pô, Daniel não sabe nem o que ele tá fazendo ali, né? Mas, vamos lá, galera. Vida que segue. Então, o que acontece? Né? A gente vai tentar encontrar aí, então, né, o valor, né, desse comprimento aí. Vamos lá, então. O que vai acontecer? Ó, 135, que foi a primeira frequência, é igual ao nosso N, vezes a velocidade do Sol, que é 360, dividido... Aí, olha só, ele falou o seguinte, né? A profundidade requerida é de 30 metros. O que acontece? Nem sempre, nem todo tubo a gente vai ter uma frequência, né, natural ali de primeiro harmônico. Nem sempre isso vai acontecer. Então o que a gente precisa fazer é o quê? É primeiro identificar se ele está falando de um primeiro harmônico ou se ele está falando que a primeira frequência possível que foi encontrada ali foi de 135 Hz. São coisas diferentes, tá? Então, como o tubo aqui ele tem 30 metros, né? Vai ser uma profundidade de 30 metros, você vai colocar 4 vezes 30. Essa é a sua profundidade. Então, quando a gente multiplicar isso aqui, vamos lá, né? 135, deixa eu puxar para cá para não tapar a imagem, vezes 4 vezes 30, isso tudo vai dar 16.200. Dividido por 360, 45, né? Então você fica com 16.200, multiplicando o cruzado aqui, tá? E dividindo por 360, você vai achar o N. Então, qual o N que a gente está achando? 45. Logo, olha só que questão maldosa. Ele não está dizendo que esse é o primeiro harmônico. Essa é a menor frequência que o aparelho conseguiu medir. Então, o que a gente vai entender a partir disso? Ele quer agora saber qual o valor da próxima frequência de ressonância medida. Bom, se a primeira medida foi 45, um harmônico de 45, qual é o próximo ímpar? 47. Então eu tenho que achar o F de 47. Então é uma questão bem complexa. Foi o que eu falei para vocês. A prova teve uma mudança, né? Já não tem mais a mesma pegada de antes. Então, 4 vezes 30, né? E aí eu vou tentar simplificar aqui a nossa conta, ó. 47, 4 vezes 30 é 120. Então a gente vai dividir aí 360 por 120, isso vai dar 3. Então a nossa frequência de 47 é 47 vezes 3. Bom, isso aí vai dar 141, né? Hertz. Então resposta, letra C. Pessoal, foi ou não foi? Show de bola, então. Vamos para a próxima aí. Obrigado, Bruna. Questão 2. Agora já uma questão, né? De identificação. A gente percebe que não tem cálculo aí. Foi mal aí, gente. Tem a mesa aqui. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, além de transmitirem música, também reduzem todo ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos
e choro de bebê. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então, o que acontece, galera? Eles vão tentar reduzir, né, o barulho que está vindo de fora, certo? Então, como que a gente vai identificar isso dentro de uma questão? Como que a gente pode tentar reduzir o ruído? Existe um fenômeno chamado interferência. A interferência, galera, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Como ele está tentando diminuir o som, a gente entende que é uma interferência que vai destruir, né? Ela vai destruir o som. Logo, qual é a afirmativa aí correta? Letra B. Então repara que é uma questão que você só precisa conhecer o fenômeno. Por quê? Absorção. Caso o aparelho ficasse absorvendo a onda mecânica, ele iria esquentar, o que não é interessante. Polarização só acontece para a luz, não acontece para a onda sonora. Reflexão, né? Ele teria que ter algum material que fizesse a onda mecânica retornar, só que a onda mecânica ela é uma onda vibracional, então quando ela acerta o fone, ela vai fazer o fone vibrar. Então seria muito mais complexo. E a difração é a capacidade de contornar obstáculos, o que não vem ao caso. Então a única resposta aí possível é a interferência. Foi? Sim ou não, galera? Responde aí para mim, por favor. Lembrando do delay, hein? Show de bola. A Sofia chegou aí também. Galera do Pense aí representando. Vamos lá, meu povo. Olha só. Próxima aí. Vou tentar botar o celular. Não vai dar jeito. Vamos lá. 3. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Opa! Deixa eu marcar isso aqui. Isso aqui, né, é a independência dos raios de luz, né? Terceiro princípio da ótica. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Então, olha só, quando vemos um objeto luminoso, olha o que ele fala depois. Isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria. E aí tem um nome aqui, ó, Tratado sobre a Luz, Huygens. Aí tem gente que fala Huygens, enfim, né? A pronúncia aqui não vem a questão. Mas aqui a gente está falando do caderno de História e Filosofia da Ciência. O que acontece, né? História da física, ela está dentro do ensino médio. E dentro da história do estudo ondulatória, tinha-se uma briga, vamos dizer assim, de que a luz seria onda ou partícula. Ou seja, ou ela teria uma interpretação estritamente ondulatória, ou ela teria uma interpretação estritamente mecânica. Por exemplo, a gente está estudando em dinâmica impulsiva, quem está tendo física 1, que quando a massa tem velocidade, ela tem transporte de matéria. Então, como que o raio de luz ele vai cruzar e essas moléculas não vão bater e sofrer uma interferência? É isso que o texto fala. Então, o texto ele é a favor da ideia da ondulatória. E já tem outros físicos que eram a favor da ideia da partícula. Hoje em dia se sabe, né, que a luz é onda-partícula, beleza? Ora ela se comporta como luz, como onda, ora ela se comporta como matéria. Então, ele fala aqui. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz.
o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação. Aqui saiu errado aqui na formatação. Difundido pelos defensores da existência do éter. Então, galera, não está falando sobre isso o texto, né? A ideia do éter também é uma ideia antiga, né? De que a luz ela se propagaria no éter, assim como o som se propaga na matéria, enfim. Mas o éter não existe, tá? B. O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Aí você fica pensando nisso aqui, né? Já que a gente falou de ondulatória. Mas ele falou o que o texto contesta. Galera, se vocês estiverem escutando um ruído no fundo, peço desculpas aí. Ai, meu sobrinho caiu aqui, tadinho. Vamos lá. C. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Essa aqui é a opção, beleza? O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Newton acreditava que a luz, né, era uma sequência de partículas. Ele não deixava de estar certo, né? A luz é composta de fótons. A crença da velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. Ele não está falando sobre isso, mas a luz também não tem velocidade infinita. E a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Também não é disso que o texto fala. Bom, galera, ficou claro aí? Então a gente percebe que 2019 uma questão, 2020 duas questões. Agora a gente vai para 2018. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Fala aí comigo, por favor. Meu celular trava aqui, eu fico achando que ninguém respondeu, mas é o celular que trava. Tem mais gente online aí? Manda um oi aí, povo, pra eu ver quem tá online. Bom, vamos lá. Questão 4. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele. Beleza. Alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, igual a 108 km por hora. Já temos um problema aqui na unidade de medida. Sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Ok. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. Ele quer a frequência, beleza, galera? Bom, essa questão, meu povo, a gente pode fazer de duas maneiras, tá? A gente pode pensar no seguinte, bom, você vai passar por um ponto. Peraí que a caneta não ativou. Você vai passar por um ponto, né? E vai passar por outro. Então existe um tempo para que esse veículo passe por dois aparelhos sonorizadores, né? Então o que acontece? Você passou pelo primeiro, é como se o relógio começasse a contar. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. Quando você chegar no segundo, você tem o período de tempo para que esse fenômeno aconteça, ok? Esse período de tempo é o inverso da frequência. A frequência é quantas vezes isso acontece no tempo. Então são conceitos diferentes. Como a distância é de 8 centímetros, pensa comigo, esse é um fenômeno muito curto, né? 8 centímetros para um carro a 30 metros por segundo é praticamente um fenômeno que parece para a gente constante. Então isso aqui é 0,08 metros, vamos lembrar que isso aqui é 8 vezes 10 a menos 2 metros. E a velocidade está em 108 km por hora. O que corresponde dividindo por 3,6 a 30 metros por segundo. Daniel, como é que você fez essa conta tão rápido? É só você pegar 36, mais 36, 72, mais 36, 108. Então isso equivale a 10 mais 10 mais 10, 30 metros por segundo. Bom, a partir daí você faz V igual a ΔS sobre ΔT. Eu nem usaria a equação de ondulatória aqui não, tá? E aí você vai ficar com, como eu quero o tempo, ΔT igual a ΔS, 8 vezes 10 ao quadrado, né? 10 a menos 2, perdão, sobre 30, que é 3 vezes 10. Então, se a gente dividir 8 por 3, vou deixar essa fração aqui por enquanto, tá? E aí,
10 a menos 2 sobre 10 vai dar 10 a menos 3. Ok, beleza. Bom, chegamos aqui num valor de tempo. E aí, como esse é um tempo específico para que um fenômeno aconteça, ao invés de a gente chamar ele de ΔT, a gente vai chamar de T, de período, beleza? Porque é o tempo para que um fenômeno aconteça. E aí, a frequência, ela é o inverso do período. Então, vai ficar 1 dividido por 8 terços vezes 10 a menos 3. Beleza. Só que quando a gente inverte esse negócio aqui, vai ficar assim, né? Aqui, repete a primeira, vezes o inverso da segunda. 3 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Aí, olha que legal. Esse 10 a menos 3 que estava aqui dividindo, agora ele pode subir multiplicando, né? Quando um expoente é negativo, isso significa que ele está no lugar errado. Então, vou passar aqui para o numerador. Então, a frequência, ela vai ser 3.000 dividido por 8. Pô, Daniel, mas eu não sei dividir 3.000 por 8. Cara, faz o seguinte, ó. 3 vezes 1.000 dividido por 8. Ah, mas não melhorou. Claro que sim, ó. Se você dividir em cima e embaixo por 2, você vai ficar com 500 sobre 4. Se você dividir por 2, isso dá 250 sobre 2. Se você dividir por 2, isso vai dar 125. Então, é 3 vezes 125. 3 vezes 125, a gente vai ficar aqui com 375 Hz. Beleza? 375 Hz. Letra C, galera. Questãozinha aí de 2018, beleza? Daniel, por que tem a ver com ondulatório? Porque fala de frequência. Foi ou não foi? Ih, saí do negócio. Fala aí, meu povo. Bruna, tranquilo? Sofia foi? Aí, show de bola, galera. Vamos lá. Questão 5. Fala assim, ó. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. Show? Então, ó, os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante, e no segundo mostra uma ligação no qual a polaridade está invertida. Beleza. Então, ó, aqui estão as saídas do equipamento de som, né? E aqui também estão as saídas com a polaridade invertida. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Então, E e D, esquerda e direita, né? Então, o que vai acontecer? Letra A. O alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito e não emite o som. Então, não, né, galera? O que está acontecendo aí? Você está só trocando a polaridade. Quando você troca a polaridade do alto-falante, o que vai acontecer é que você vai fazer com que a onda, ela inverta, tá? É basicamente isso que vai acontecer com a caixa de som. E aí ele fala, na B, o alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante D. Não, o fenômeno de batimento é quando as frequências são um pouco diferentes e aí acabam parecendo ser a mesma, mas não é esse caso. C. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências em fases diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno conhecido como ruído. Vou deixar um pontinho aqui, tá bom? Tá toda hora com a caneta errada. D. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às ondas emitidas pelo alto-falante D, provocando a reverberação. Não, a reverberação é quando você fala em algum lugar e dá um eco que você não consegue compreender. O eco é quando você fala tipo, oi, e aí você escuta daqui a pouquinho, oi, 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 isso é eco. Agora, quando você fala e parece que tem alguma coisa preenchendo a sua voz, isso é a reverberação, né? Existe um pedal na guitarra e no teclado que é o reverb. As pessoas usam até para cantar. Às vezes a pessoa está sozinha e parece que tem alguém cantando junto com ela. É simplesmente a reverberação. Só que o nosso ouvido não consegue pegar a diferença de tempo do som e fica parecendo que o som está mais preenchido. É assim que se faz nas conchas acústicas, locais onde a gente tem a apresentação de orquestras. Tá? Então isso não é um caso de reverberação. Só o que aconteceu é a inversão da polaridade da onda. E aí na E, ele fala,
O alto-falante emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno da interferência destrutiva, que a gente já falou aqui mais cedo. Então, o que acontece, pessoal? A polaridade, né, ela está ligada a como a onda é enviada. Então, se eu estou enviando uma onda assim, a outra está indo do jeito contrário. E aí, quando essas ondas se encontrarem, elas vão se anular, beleza? Então, não é ruído. Apesar de ter fases diferentes, não é uma fase diferente qualquer, é uma fase oposta, beleza? É oposição de fase. Quando há oposição de fase, você tem interferência destrutiva, tá? E aí a nossa resposta é a letra E. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Sim ou não? Fala comigo. Bom, galera, então eu tenho feito em média aí meia horinha de live mesmo, né, para fazer alguns exercícios com vocês de ondulatória. Hoje, desculpa aí, Bruna que chegou mais cedo, estava um pouco agitado, cheguei faltando 3 minutos para começar, para montar tudo aqui, mas eu vou continuar fazendo a live aí para vocês, para a gente poder estar aí treinando, fazendo exercícios, né, para o Enem, tá? Eu agradeço demais a participação de vocês, desculpa aí qualquer coisa e espero que semana que vem a gente se encontre aqui no mesmo horário para a gente estar aí tirando algumas dúvidas, pegando algumas dicas pro Enem. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!